Olá, alunos! Continuando a aula de células e as suas organelas, vemos aqui então a interação dos retículos com o complexo de Golgi. Começando aqui com o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios e carboidratos. Esses lipídios ou carboidratos são envoltados por uma vesícula, então são transportados para o complexo de Golgi. O mesmo se faz no retículo endoplasmático rugoso, em que está associado o ribossomos, em que sintetiza as proteínas. Nele é envoltado por uma vesícula de transporte, essas proteínas, e é encaminhado para também um complexo de Golgi. Como a célula faz para... como a gente sabe que essas proteínas vão se transformar em estruturas como os citosesqueletos, como a gente vai saber que esses lipídios vão se transformar em fosfolipídios para compor a membrana plasmática ou em hormônios, e como a gente vai saber que esses carboidratos vão para a mitocôndria para produzir energia. A explicação está no complexo de Golgi. Ele chegando nesse complexo de Golgi, ele recebe, modifica, empacota e secreta essas substâncias do retículo. Então, ele vai endereçar essas moléculas para o seu devido caminho. Então, a gente já sabe que os ribossomos estão associados ao retículo endoplasmático rugoso, no qual eles vão sintetizar as proteínas, juntando os aminoácidos para a formação de uma proteína. Então, como é formado essas proteínas? Nas células chegam os aminoácidos e os ribossomos começam a juntar esses aminoácidos um por um, para formar, fazendo essa ligação dos aminoácidos, formando então uma fita de proteínas. Os ribossomos são duas subunidades, no qual vai ligar esses aminoácidos para formar essa proteína. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável também por formar a bicamada fosfolipídica presente na membrana plasmática. Vemos que essa bicamada ela é formada pelo lado externo, a extracelular, e interno, intracelular, voltada para a célula. E a sua parte hidrofóbica, ela não interage com a água. Já a parte hidrofílica interage com a água. Aqui está a membrana plasmática. Nela está presente também proteínas de canal e outras proteínas, carboidrato, glicolipídio. E essas proteínas, quando a substância não passa diretamente, aqui na imagem ao lado, ela não passa diretamente pela camada fosfolipídica, ela precisa desses canais de proteína para poder passar. Então, para entrar ou sair da membrana, é necessário esses canais de proteína. Chamamos de transporte. Temos o transporte passivo e o transporte ativo. O ativo tem gasto de energia para ele poder funcionar. Já o passivo, ou facilitado, ele passa diretamente. Membrana endocitose, como vimos, o fagocitose é a partícula grande, e a pinocitose é a partícula grande pequena que vem de fora da célula para dentro da célula. Também temos a endocitose, que ela entra dentro da célula quando ela se associa com os receptores da membrana. Tá? Aqui temos os receptores, glicolipídio, carboidrato, e se associando com ela acaba formando esses receptores, essa parte presente, está presente os receptores e internamente as proteínas.
ela acaba formando uma vesícula, trazendo essas substâncias de fora da célula para dentro da célula. Aqui temos a mitocôndria e o cloroplasto. A semelhança delas é que, além de produzir energia, elas têm o seu DNA próprio. É um DNA diferente do DNA, o material genético que está presente na célula, lá no núcleo da célula. Então, aqui vocês podem ver as demais estruturas. Elas têm até ribossomos, tem outras estruturas dentro dessas células, como se fosse um outro indivíduo. Então, vocês vão ver mais em frente, outras aulas, processos de simbiose. O cloroplasto, ele vem do proplasto, que diferencia tanto em cloroplastos como os leucoplastos ou cromoplastos. A diferença está na pigmentação. Leucoplastos normalmente têm a coloração amarela. Exemplos de frutos e tubérculos. Tubérculos são raízes ou caules que armazenam carboidrato. Cloroplastos é aqueles que estão presentes nas folhas. E os cromoplastos, que são meio avermelhados ou alaranjados, estão presentes nos frutos. Aqui é o processo para a formação de energia nos cloroplastos. A energia do sol entra também água e forma energia. Depois, é dessa forma assim que forma energia, o CO2 que entra na célula se junta com a água para a formação do carboidrato, dos açúcares e a liberação do oxigênio. Aqui vocês podem ver os vegetais tentando cloroplastos quanto mitocôndrias, porque eles também precisam de vários processos de energia, eles precisam de energia para vários processos no que acontece na planta. Por exemplo, para transporte de carboidrato nas estruturas da planta. Por exemplo, ele manda os carboidratos e outras moléculas para semente, para os frutos, para os tubérculos. E esse é o ciclo. Há entre o CO2, que é liberado da mitocôndria, processo de respiração dos seres vivos, entre o CO2, a água e a energia solar no cloroplasto dos seres fotossintetizantes, e sintetiza no carboidrato, mas o oxigênio também é liberado. E para a formação de energia, então, dessa mitocôndria, a mitocôndria utiliza, então, esse resultado da síntese que o cloroplasto faz, que é o carboidrato e o oxigênio para a produção de energia. Chamamos de respiração celular. No núcleo celular, temos os poros, que são aberturas. Temos a carioteca, que é composta pela membrana externa e a membrana interna. Também no meio dele é o nucleoplasma. E dentro, bem internamente, está presente o nucleolo, que é o nosso material genético, o DNA. O DNA, quando a célula vai se dividir, é a duplicação desse DNA e a formação do cromossomo. Vocês podem ver o cromossomo e a sua estrutura, o centrômero e o braço. Então, na divisão celular, tanto mitótica quanto meiótica, o DNA, a dupla fita de DNA, ela se associa com estonas, que são proteínas. Elas se enrolam como uns ioiôs, se condensam, formando então os cromossomos, que vocês viram lá no citoesqueleto, que é após a duplicação do material genético, a célula se divide em duas para formar duas células. Então, concluindo,
A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. O ribossomo, pela síntese das proteínas. O complexo de Golgi, armazenamento das moléculas e secreção delas. O lisossomos, que tem enzimas, são responsáveis pela digestão de substâncias ou organelas que não são mais utilizadas. E os retículos apresentam a função de transporte dessas moléculas. As moléculas com carboidrato, proteína, lipídio. O centríolo participa da divisão celular. Então, nas próximas aulas, vocês vão conhecer os grupos, os seres vivos. Embaixo temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animae. Então, é só isso, então, pessoal. Até mais.